Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Natália e a partir de hoje nós vamos começar uma série de 5 vídeos contando a nossa história aqui nos Estados Unidos. Desde quando nós começamos a pensar nesse sonho, desejar isso, até quando nós conseguimos o nosso Green Card, o famoso, sonhado Green Card. A ideia desse vídeo é passar o máximo de informações que a gente conseguir passar para vocês sobre a nossa história, sobre a nossa experiência, porque a gente entende que isso pode ser útil também para você, pode abrir um pouco sua mente, pode apresentar para vocês outras opções, outros caminhos, se você também tem a vontade e o desejo de morar aqui nos Estados Unidos. Lembrando que esses vídeos são apenas as minhas experiências, a experiência minha e da minha família. Isso aqui não é uma consulta jurídica, eu não estou aqui como uma advogada falando com vocês, tá bom? Então isso aqui é só uma conversa entre amigos, eu contando para vocês sobre a nossa experiência. No vídeo de hoje eu quero começar do começo, dizendo para vocês como esse sonho de morar nos Estados Unidos veio crescendo no nosso coração. Eu sei que existem muitas pessoas que acabam vindo morar nos Estados Unidos por um acaso, por um convite inesperado e nunca sonharam com isso. Mas existem pessoas que têm esse sonho americano. No meu caso, eu vim para os Estados Unidos pela primeira vez, eu já era adulta. Então, quando eu era pequena, eu não fui na Disney ou em outros lugares aqui dos Estados Unidos, mas eu vim para os Estados Unidos, eu já era adulta, eu já era formada, eu já era advogada no Brasil, trabalhava em São Paulo, num dos maiores escritórios de advocacia no Brasil, e eu vim para os Estados Unidos de lua de mel fazer um cruzeiro por aqui. Fui na Disney também e me apaixonei. Desde a primeira vez que eu estive aqui nos Estados Unidos, eu pensei que eu queria viver um tempo aqui. Não sabia se para sempre ou se pelo menos uma temporada, mas eu comecei a pesquisar formas de eu ter essa experiência aqui nos Estados Unidos. Algumas pessoas vêm quando são adolescentes, vêm fazer intercâmbio, vêm estudar, mas como eu nunca tive essa oportunidade, eu queria, mesmo depois de adulta, ter essa experiência aqui nos Estados Unidos. E eu comecei a pensar qual seria então a melhor forma, ou a forma mais fácil, ou a forma mais garantida de eu conseguir passar esse tempo aqui nos Estados Unidos. A primeira pesquisa que eu fiz foi vir aqui como estudante. Apesar de eu já ser formada, já ser advogada no Brasil, existe uma infinidade de cursos e de coisas que a gente pode estudar aqui. Então tem desde o curso de inglês, que você pode vir aqui para aprimorar o seu inglês, quanto bacharelados, mestrados, doutorados. Então existem uma infinidade de opções, de formas de o que você pode estudar aqui. O meu marido, ele é economista, e a gente começou a também pesquisar alguns cursos para ele fazer. Existem uns cursos aqui que eles chamam de ACP, que é um curso profissionalizante, é um curso acelerado, um curso de 3 meses, que você consegue montar, então você consegue juntar vários desses cursos de 3 meses, e depois de um tempo que você está aqui estudando, você consegue tirar o OPT, que é uma permissão de trabalho, tá? Só depois de algum tempo estudando aqui, não é que você já vem com essa permissão de trabalho. E não é para qualquer curso que você faça também. Por exemplo, o curso de inglês não te dá esse OPT, que é essa permissão de trabalho. Esse OPT é como se fosse uma permissão de trabalho para você fazer o estágio do que você aprendeu. Então você precisa trabalhar na área em que você estudou aqui para ganhar o conhecimento prático. Isso já foi bem legal e a gente começou a procurar algumas faculdades, então, que a gente pudesse fazer esses cursos. Como meu marido tem uma tia que mora na Califórnia, as faculdades que a gente foi atrás, que a gente foi pesquisar, eram todas lá. Então a gente foi no UCLA, que é a faculdade de Los Angeles, a gente foi na UC Irvine, que era uma faculdade ali perto, também muito conhecida, e a gente começou a pesquisar esses cursos por lá. Acontece que o assunto foi um pouco morrendo, ele foi um pouco esfriando com a gente estava numa fase no Brasil crescendo profissionalmente, nós estávamos bem profissionalmente no Brasil, e esse assunto foi adormecendo um pouquinho. Mas vira e mexe a gente voltava nesse assunto. E aí, vamos passar essa temporada nos Estados Unidos? O nosso grande medo, óbvio, era sempre a gente abrir mão de muitas coisas no Brasil e depois a recolocação, como que seria. Então isso sempre era uma pedra, a gente sempre ficava pensando no que fazer.
Mais ou menos em 2017, a gente ouviu sobre um visto, um processo que você conseguiria obter o Green Card por esse processo, que chamava EB2NIW. No próximo vídeo eu vou falar especificamente sobre esse processo, porque depois no futuro foi o processo que eu apliquei estando aqui nos Estados Unidos. Mas quando a gente viu que existia essa opção de a gente aplicar esse processo para esse processo, e com esse processo a gente obter o Green Card, a gente viu que depois de um tempo morando nos Estados Unidos, depois de estudar nos Estados Unidos, depois de ter a nossa experiência nos Estados Unidos, se a gente decidisse ficar, existia a opção. Porque muitas vezes a gente pensava que o Green Card era só para quem era casado com um americano ou para quem tinha uma família americana, um pai, um filho americano, e a gente achava que estar nos Estados Unidos e poder trabalhar nos Estados Unidos era uma coisa impossível, uma coisa que não aconteceria. Quando nós descobrimos que existia essa opção do EB2NW e que se um dia a gente desejasse então ficar de forma permanente nos Estados Unidos, a gente poderia tentar aplicar para esse processo, isso animou mais a gente a passar essa temporada nos Estados Unidos e a viver esse sonho americano. Por isso, nós decidimos primeiro vir para cá para estudar inglês. Eu trabalhava num dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, com muitos clientes internacionais, então quanto mais o meu inglês fosse fluente, quanto mais eu soubesse falar inglês, isso era muito bom para minha carreira no Brasil, então eu resolvi vir para os Estados Unidos, a princípio, estudar inglês. Como eu disse, nós temos a tia que mora na Califórnia, então nós escolhemos a gente escolheu uma escola na Califórnia para a gente estudar. E eu vou contar aqui rapidamente como foi. Quando você decide estudar aqui nos Estados Unidos, a primeira coisa que você precisa fazer é escolher onde você vai estudar. Obviamente, o que e onde você vai estudar. Então, se você vai estudar inglês, você tem que procurar uma escola de inglês. Se você quer fazer um bacharelado, você tem que procurar uma universidade. E para cada curso, eles têm requisitos específicos para aceitar estudantes internacionais. No caso de uma escola de inglês, naquela escola que a gente escolheu, a gente precisava provar que nós tínhamos condições financeiras de nos sustentar aqui nos Estados Unidos enquanto nós estávamos morando aqui. Isso é um ponto muito importante, porque eles não querem ter nenhum tipo de problema com você aqui. Então, eles querem ter segurança antes de permitirem que você venha para cá. Eles querem ter a segurança de que você consegue se manter aqui nos Estados Unidos, e caso você tenha algum problema, você tenha dinheiro para ir no médico, eventualmente depois para voltar para o seu país. Então eles querem que você não seja um problema para eles, nem para a escola e nem para o país. Por isso, uma das coisas mais importantes para você conseguir o seu status, um visto de estudante aqui, é você provar que você tem como se manter. Esse dinheiro não precisa ser necessariamente seu, ele pode ser de um sponsor, ele pode ser do seu pai, da sua mãe, de uma pessoa que queira bancar o curso para você, se você ganhou uma bolsa de estudos de alguém, do trabalho onde você está. Alguém que precisa se responsabilizar financeiramente por isso. Esse é um requisito que, independente de onde você vai estudar, você tem que ter em mente que é isso que vai precisar. Você vai precisar provar esse dinheiro. E, além disso, cada curso que você vai fazer, cada faculdade vai exigir uma coisa diferente, tá? Quando eu decidi, então, eu consegui encontrar essa escola. A escola me aceitou, eu provei todos os documentos que eles precisavam. Eles te dão uma carta que chama Acceptance Letter, que é uma carta dizendo que a escola te aceitou. E eles fazem um documento para você chamado I-20. Esse é um documento muito importante quando você está estudando aqui. É esse documento que mostra que de fato você está estudando, que de fato você está cumprindo o que você disse que ia fazer, que é estudar. Com o I-20 na mão e alguns outros detalhes, eu marquei a minha entrevista no consulado brasileiro para conseguir o meu visto de estudante, o meu F1. Como eu sou casada legalmente, já era casada legalmente naquela época, o meu marido ele também qualificaria para um visto para me acompanhar aqui nos Estados Unidos. Ele, então, como F2. Se eu tivesse filhos menores de 21 anos, eles também qualificariam para me acompanhar. Fizemos a entrevista no Brasil, deu tudo certo.
Com visto carimbado no passaporte, eu podia então entrar aqui nos Estados Unidos. O visto que carimbo no passaporte tem uma validade de 4 anos. Mas, enquanto eu estiver aqui nos Estados Unidos estudando, eu posso ficar aqui. Por quê? O visto é um documento que você usa só para entrar nos Estados Unidos. A partir do momento em que você entra nos Estados Unidos, enquanto você está mantendo o seu status de estudante, ou seja, enquanto você está estudando, você pode ficar aqui. Existem ainda outros muitos detalhes que eu poderia contar do visto de estudante, mas o principal que eu queria deixar muito claro para vocês são as limitações que nós tínhamos aqui enquanto estudantes. Como estudantes, nós não podíamos trabalhar, tá? Isso é muito importante que você tenha em mente, porque algumas pessoas acham que vindo aqui para os Estados Unidos, vamos supor, eu com o meu visto de estudante e meu marido como meu acompanhante, ok, eu não posso estudar, mas o meu marido pode trabalhar? Não, tá? O visto de estudante, ele é bem cheio de limites. Então, assim, você vem para cá para estudar. Existe uma quantidade mínima de horas que você precisa estudar, tá? Então, foi assim que nós viemos para cá. Nós viemos para cá, então, em janeiro de 2019, passar, a princípio, pelo menos 1 ano aqui nos Estados Unidos, estudando inglês, melhorando o nosso inglês, mas, obviamente, que depois que chegou aqui, nós que chegamos aqui, algumas coisas mudaram, a nossa mentalidade mudou para algumas coisas, mas isso vai ser o tópico do nosso segundo vídeo, tá bom? Até lá!